Boa noite, uma ótima noite a você que acompanha a programação da TV Mais. Está no ar a edição desta segundona ao vivo do Esporte Mais em alto astral. Sobe o som aí, Jimmy. Boa! O negócio é o seguinte, hoje vamos falar da vitória do São Caetano. O Azulão jogou hoje. Pois é, e conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Venceu o Metropolitano e daqui a pouquinho a gente comenta como foi esta partida. Uma partida um tanto quanto difícil, estava fácil para o São Caetano. O Metropolitano chegou junto, quase, por muito pouco. Não empatou a partida no segundo tempo, a gente comenta este jogo daqui a pouquinho. Vamos falar de Copa Paulista, tem os ginastas da região arrebentando, como sempre, né? Impressionante. Os caras estão demais, vamos falar também da meia maratona, cidade de São Bernardo. Foi realizada ontem, flashes ao vivo, uma cobertura ampla da TV Mais também. Além disso, vamos passar pela segunda divisão do Campeonato Paulista, com o São Bernardo já classificado à próxima fase, com o Mauaense conseguindo um resultado até interessante, né? Tem 2 rodadas pela frente, ainda dá tempo o Mauaense conseguir a classificação. Vamos falar de tudo isso e muito mais. Tem prêmio para você que participa do Esporte Mais. Você manda aí o seu WhatsApp 947092534, 947092534. E o que vale, Léo? Vale 2 pares de convites para almoçar em um dos restaurantes mais bacanas da região. Vai lá trocar uma ideia com o seu Aloysio no Lagábia. Impressionante a comida dos caras, meu. Eu falo isso porque direto a gente passa lá. Eu e Marcos Antônio Gonçalves Júnior. Eu naquele regime, né? Algumas folhas, um pouquinho de carboidrato. Marcos não, naquele pratão exemplar, né? Não dá pra conversar com o cara tá na frente na mesa aqui, não dá pra conversar com o cara. Come bem por demais, Marcos Antônio Gonçalves Júnior, também não tem jeito, né? Porque no Lagábia a comida é sensacional em 2 endereços, lá na Armando Ítalo 7688 e também na Doutor Baeta Neves, número 96, ambos endereços no bairro Baeta Neves. É isso aí, mande o seu WhatsApp com o seu nome, com o seu bairro também, por gentileza, a sua cidade, o time de coração, fique à vontade com as suas dúvidas, sugestões, críticas, opiniões para o Esporte Mais. Vamos falar do São Caetano aqui, ó, nessa câmera aqui. Vamos lá falar do São Caetano que conseguiu uma vitória importantíssima hoje. Na minha opinião, foi a mais importante do São Caetano na Série D até agora. Por quê? Venceu o Metropolitano por 3-2. Vencia a partida por 2-0, acabou tomando um golzinho, fez o terceiro ainda no primeiro tempo, levou para o intervalo 3-1. Chegou no comecinho do segundo tempo, aos 3 minutos do segundo tempo, o Gilton, atleta do Metropolitano, fez 3-2 e o Metropolitano teve outras oportunidades no segundo tempo. O Saulo salvou o São Caetano, vai muito bem. Boa fase do goleiro do Azulão, que conseguiu trazer, junto com toda a equipe do técnico Luiz Carlos Martins, 3 pontos dos mais importantes, a primeira vitória do São Caetano fora de casa nesta Série D. Vitória importantíssima do Azulão, hoje atualizando para você aqui no Esporte Mais. Coloca pra gente aí os outros resultados também, vamos comentar como foi mais esta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª rodada que teve o Lajeadense vencendo o Foz do Iguaçu por 3-0. E como eu disse, o resultado importante do São Caetano, 3-2 para cima do Metropolitano. O Metropolitano que venceu o Volta Redonda, que acabou folgando na rodada, coisa que vai acontecer com o Azulão na próxima. Então assim, o Metropolitano havia vencido a melhor equipe da competição até o momento. E o São Caetano foi lá, fora de casa, tudo bem que o Metropolitano jogou no campo neutro, né? O Metropolitano cumprindo uma suspensão, cumprindo uma punição, aliás. Teve de jogar sem torcida nenhuma e também foi na segunda-feira à tarde, que dificulta bastante para o público, né? Acabou perdendo o jogo para o São Caetano. Boa, Azulão, muito boa. A classificação tá assim, ó o São Caetano na ponta da tabela com 9 pontos. Na sequência vem o Volta Redonda, que como eu disse, folgou na rodada, tem 6 pontos. Lajeadense tem 6 pontos, Metropolitano 3 e o Foz do Iguaçu ainda não pontuou. Próxima rodada, você vai ver que o São Caetano não vai atuar, vai folgar na rodada. Boa para os papais do São Caetano, né? Próximo final de semana, próximo domingo, Dia dos Pais, e no final de semana tem uma folguinha. Difícil acontecer isso, o pessoal folga justamente no domingo do Dia dos Pais, onde o Volta Redonda enfrenta o Lajeadense e o Foz do Iguaçu pega o Metropolitano, portanto, baita resultado do Azulão, hein?
Baita resultado do Azulão na Série D do Campeonato Brasileiro. Da Série D a gente pula para a Copa Paulista, segunda-feira, aquele dia corrido das tabelas, né? Copa Paulista, em que o São Bernardo está na disputa, mas folgou. Mas, de qualquer maneira, vale você acompanhar os resultados da rodada. Simbora! Grupo 1, Catanduvense 1, Mirassol 2, o Rio Preto empatou com o Linense 1-1. No grupo 2, Barbarense 2-1 para cima do Independente de Limeira. O Rio Branco venceu também, venceu o clássico contra o 15 de Piracicaba 2-1, clássico ali da região. Grupo 3, Paulista passou pelo Primavera por 2-0, o Grêmio Barueri venceu, aliás, perdeu para o São Bento dentro de casa 4-2, o São José também perdeu para o Audax dentro de casa 2-1, Juventus perdeu na Moca, tinha gente por demais na Rua Javari, gente saindo pelo ladrão. Juventus e Nacional, 1-0 para o Nacional que está voando, a gente confere a classificação aí. Olha o Nacional, no grupo do São Bernardo, tem 9 pontos, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. Na sequência vem o Audax com 6 pontos. Depois tem o Juventus e o São José com 1 ponto. O São Bernardo ainda não pontuou. Foram 2 partidas do Azulão na competição, 2 derrotas, infelizmente. O técnico Nando caiu, chegou o Wilson Júnior. Aliás, o Wilson Júnior aparece aqui no Esporte Mais. Portas abertas para o ex-goleiro do São Bernardo, hoje treinador do Bernô. Vamos lá com a próxima rodada. 15 Piracicaba e Barbarense na sexta-feira abrem a rodada, depois tem Ituano e Grêmio Barueri, Audax e Juventus e o São Bernardo enfrenta o São José no sabadão, precisando da vitória, jogando em casa. Primeira vitória do São Bernardo. São Bento, que seria, claro, a primeira vitória do São Bernardo. São Bento e Paulista, Linense e Catanduvense jogam também no sábado e no domingo tem Penapolense e Rio Preto fechando a rodada da Copa Paulista. Por que é importante a primeira vitória do São Bernardo dentro de casa? Porque ainda está no condicional a situação de uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Ou seja, se o São Bernardo se desgarrar da ponta da tabela, já está 9 pontos atrás do Nacional. Tudo bem, ainda dá tempo de chegar, conseguir a classificação à próxima fase. Mas tem de acordar, né? Tem de acordar. Vale recordar que o São Bernardo, tempos atrás, até na Série A2 do Campeonato Paulista, fez uma campanha muito ruim. No comecinho foram 4 jogos e, se eu não me engano, 3 derrotas nestes 4 jogos, ou 5 jogos e 4 derrotas. Enfim, uma campanha muito ruim, né? E aí depois conseguiu com o Rui Scarpino ascender à Série A1 pela primeira vez do Campeonato Paulista. Então, se servir como exemplo, São Bernardo mal no comecinho do campeonato, mas pode aí reencontrar o caminho da vitória ou das vitórias com o Wilson Júnior, de repente, no próximo sábado. E no próximo bloco tem ginástica, tem meia maratona de São Bernardo e tem a segunda divisão daqui a pouco. Estamos de volta com o Esporte Mais desta segundona. Negócio é o seguinte, vamos falar da ginástica e os ginastas da região arrebentando, simplesmente arrebentando, e na etapa do Troféu Brasil, disputada lá em Aracaju, no Sergipe, conseguiram resultados expressivos. O Arthur Zanetti confirmou o favoritismo e levou o ouro nas argolas com 15.530 pontos. O Arthur Zanetti está arrebentando, né? O cara tá demais, acabou de voltar do Pan-Americano com a medalha de ouro também. Esteve nos Jogos Regionais acompanhando os amigos por lá e nós trouxemos aqui na cobertura dos Jogos Regionais a palavra do Arthur também. Quem foi bem? Diego Hipólito, para variar, o Caio Souza também foi muito bem. O Diego conseguiu, depois dos Jogos Regionais, mais uma apresentação em alto nível, venceu a prova do solo e do salto sobre a mesa. O Caio Souza conquistou o ouro no individual geral, também nas paralelas, e ficou em segundo lugar. Levou a prata no cavalo com alças, na barra fixa e também nas argolas. E os atletas já estão se preparando para a etapa da Copa do Mundo da Croácia em setembro e para o Mundial de Glasgow, na Escócia, capital da Escócia, no final do mês de outubro, o Mundial que é classificatório para as Olimpíadas do Rio em 2016.
Vamos falar da meia maratona. Aqui, ó, o negócio é o seguinte, mais uma vez, já é tradição, né? A TV Mais acompanhar, cobrir a meia maratona de São Bernardo do Campo. Neste domingo não foi diferente, um trabalho muito legal do Leandro Amaral e da Luísa Hager que você confere. A TV Mais acompanhou neste domingo a abertura oficial dos festejos, 462 anos do aniversário de São Bernardo, com uma grande festa. Um domingo ensolarado, São Pedro ajudou muito, justamente ingredientes para marcar a 13ª meia maratona de São Bernardo, percursos 5, 10 e, claro, a meia maratona, 21 quilômetros. Uma grande festa, mais de 5.000 participantes que saíram da Avenida Kennedy, fizeram seus percursos. Claro, depois toda a premiação que foi culminada com um grande ápice do evento, a vitória de Rafael Magalhães, que foi o vitorioso da meia maratona. Evento que contou com a presença do prefeito Luiz Marinho, autoridades de São Bernardo do Campo, secretários, vereadores e, claro, toda a população. É um evento familiar, animais participaram, inclusive, carrinhos de neném, enfim, várias imagens que abrilhantaram esta edição da meia maratona de São Bernardo, que teve a cobertura completa da TV Mais. Segunda meia maratona e minha segunda vitória também. Eu tinha ganhado a meia de Santo André, inclusive que vocês cobriram também, e agora eu ganhei aqui, que é uma prova de muita importância, é uma prova de nome, de caráter nacional, que dá nome ao atleta. Então, estou muito feliz pela vitória de hoje. A Luísa esteve aqui conosco também e vai trazer mais detalhes dessa iniciativa importante para você que não pôde ou para você que está vendo de novo agora o resumo desta edição no J Mais ABC. Com você, Luísa. E é isso aí, Leandro, o clima aqui foi muito gostoso, os atletas estavam empolgados, teve muito atleta de peso que veio de longe para competir aqui, que essa é uma competição muito importante para a região e para outros lugares também. Além disso, o esporte, ele traz vários benefícios para a saúde do corpo e da mente, ajuda a combater o estresse, a depressão, mantém o porte físico e muito mais. E também é um esporte aí que abrange todas as idades, as classes sociais, é um esporte de inclusão. Colocação de Marcos Antônio Gonçalves Júnior está aqui, 100º nos 3 quilômetros. Parabéns, Marcos. O que foi? Desculpa. Pelo desempenho, 100º nos 3 quilômetros. Porque parabéns. Tinham 100 mil, né? Cheguei só parabéns e tchau, meu. O programa tá corrido hoje. Amanhã você participa, que tá programa? Legal? Ah, Fechado? Tchau. Rafael Magalhães completou a prova em 1 hora, 9 minutos e 34 segundos. E a vencedora no feminino foi a Maria Bernadette Cabral, que fez em 1 hora, 24 minutos e 48 segundos. Segunda divisão do Campeonato Paulista, a 4ª divisão do futebol profissional do estado. Coloca pra gente aí os resultados. Com o São Bernardo conseguindo mais uma goleada, desta vez para cima do Guarulhos, 4-1, está voando o Esporte Clube. União Suzano 0, Mantiqueira 3, o Taboão da Serra empatou com o Mauaense 0-0, que foi um bom resultado. Para a equipe do Mauaense, o CAD venceu o Jabaquara por 3-1 e a Portuguesa Santista fez 3-0 no Ecos por WO. O negócio é o seguinte, o Ecos não chegou e a alegação foi que o ônibus quebrou no meio da estrada e o Ecos não chegou para jogar com a Briosa lá no Eurico Mussa. Roda aí pra gente, coloca a classificação com o São Bernardo, né? Já classificado para a próxima fase com 34 pontos. Na sequência vem o Jabuca, 30 pontos. O Taboão da Serra tem 24, Mantiqueira 23, Portuguesa Santista 23 pontos. O Mauaense aparece na 6ª posição, mas ainda tem chance de ficar entre os 4. Faltam 2 rodadas para o término. 21 pontos tem a Locomotiva de Mauá. União Suzano tem 19 pontos, Guarulhos 17, o CAD 15. Um abraço, satisfação para a equipe de Diadema, é pensar no próximo ano, e o Ecos tem apenas 5 pontos. Os próximos jogos:
São Bernardo e Portuguesa Santista, na próxima sexta-feira, às 8 da noite no Baetão. O Ecos enfrenta a União Suzano, Guarulhos e Taboão da Serra jogam no sábado. No domingo tem Jabaquara e Mauaense. Tem de vencer, Mauaense. A hora é agora. E o CAD enfrenta o Mantiqueira. É isso aí, senhores e senhoras. Vale lembrar que a partir das 9 da noite tem o futebol, mais debate imperdível, o pessoal discutindo o futebol nacional e, quiçá, mundial. Beleza? Voltamos amanhã a partir das 8h15 da noite. Uma ótima semana. Tchau.